Na correria do Natal, todo mundo parece ter alguém. Família, amigos, um lugar para voltar. Mas quem não tem? Essa é a história de uma jovem coreana tão invisível para o mundo que ninguém percebeu que ela estava desmoronando. Até que, na véspera de Natal, ela desmaiou na rua e foi salva exatamente pela última pessoa que imaginaria. Um CEO rico, solitário e incapaz de lidar com emoções. O que começa como um acidente vira um encontro improvável cheio de comédia, romance e lições que podem transformar a forma como você enxerga a vida e as pessoas ao seu redor. A véspera de Natal sempre parece mais bonita para quem tem alguém esperando em casa, mas para Yuna, de 23 anos, era apenas mais um dia em que o mundo passava por ela como se fosse feita de ar. Às vezes, ela se perguntava se as pessoas perceberiam sua ausência caso ela simplesmente desaparecesse. Provavelmente não. O despertador tocou às 5h10. Um horário que nenhum ser humano deveria ver conscientemente. E Yuna deu aquele sorriso cansado, que só quem trabalha demais aprendeu a adotar como armadura. Seu pequeno quarto era gelado, abafado e iluminado apenas pela rua lá fora. No canto, um aquecedor portátil que fazia mais barulho do que calor. Ela colocou o casaco velho, amarrou o cabelo de qualquer jeito e saiu de casa com passos rápidos, porque o frio havia decidido ser cruel naquela manhã. O primeiro emprego era numa padaria apertada que servia café para metade do bairro. Yuna sempre chegava antes de todos, e como sempre, ninguém reparava nisso. A gerente, Sra. Park, entrava atrasada todos os dias e ao vê-la dizia: "Ah, você já está aí? Nem te vi entrando." Yuna sorria, sempre sorria. "Bom dia, Sra. Park." Enquanto preparava cafés, embalava pães e limpava mesas que não sujava, sua mente divagava sobre coisas que nunca aconteceriam. Ser vista, ser lembrada, fazer parte de algo. No fundo, tinha uma fé meio torta de que um dia alguém diria: "Obrigado, Yuna." Até hoje, esse dia não tinha chegado. Às 10h, ela largava a padaria para correr ao segundo emprego, entregadora de documentos de um escritório pequeno, onde as pessoas falavam com ela olhando para o celular. Um funcionário apontou sem levantar os olhos. "Pode deixar isso ali? Como é mesmo o seu nome?" Ela respirou fundo, soltou um sorriso educado e disse: "Yuna." "Certo, Mina." "Obrigado." E lá se ia a invisibilidade batendo recordes. Na rua, o vento gelado fazia seus olhos lacrimejarem, mas ela continuava andando rápido, desviando de pessoas apressadas que quase a atropelavam sem olhar. Sentia a garganta arranhar e o corpo pedir descanso, mas descanso era um luxo que não podia pagar. Ainda tinha o terceiro turno, à tarde, como atendente em uma pequena loja de conveniência. Era nesse intervalo, entre empregos, que Yuna passava pela frente do prédio mais imponente da região. 52 andares de puro vidro, um monumento ao sucesso e ao dinheiro. Ela sempre olhava para cima, não porque sonhava em trabalhar lá, mas porque se perguntava como era existir em um mundo onde você não precisava correr o tempo todo. Lá dentro, em um dos andares mais altos, trabalhava Ji-sung, o CEO que ela nunca havia visto de perto. Ele tinha fama de frio, sério demais, exigente demais, rico demais. Yuna não o conhecia, mas já assistira funcionários dele saindo estressados e reclamando. Na cabeça dela, CEOs eram como criaturas míticas, elegantes, distantes e completamente fora da sua realidade. O caminho de Yuna cruzava o prédio dele todos os dias, mas ela jamais imaginou que isso um dia significaria alguma coisa. Afinal, Yuna era só Yuna, invisível como sempre. No entanto, naquele dia específico, algo estava diferente. Uma leve tontura começou a atrapalhar seus passos.
Ela piscou várias vezes, achando que era apenas o cansaço habitual. Mas a visão começou a embaçar, e uma pontada na cabeça a fez apoiar a mão na parede gelada do prédio. Uma funcionária apressada passou ao lado dela, esbarrou sem pedir desculpas e seguiu adiante. Um grupo de homens com ternos caros saiu conversando sobre bônus de final de ano, ignorando completamente a garota ofegante ao lado deles. Ninguém notou. Ninguém nunca notava. Quando conseguiu recuperar o fôlego, Yuna respirou fundo, ajeitou o cachecol gasto e murmurou para si mesma. Vamos lá, só mais um turno. Você consegue. Mal sabia ela que aquele seria o último dia em que o mundo a trataria como invisível, porque em poucas horas, alguém que jamais deveria cruzar seu caminho estaria exatamente diante dela, e nada, absolutamente nada, seria como antes. O terceiro turno de Yuna começou muito antes das luzes do prédio de Jisung se apagarem. A loja de conveniência que ela atendia ficava quase em frente ao enorme edifício espelhado, e toda noite era a mesma coisa. Executivos entrando para comprar bebidas energéticas, funcionários exaustos pegando lanches rápidos, motoristas de terno escuro esperando pedidos caros. Yuna servia a todos com seu sorriso automático, aquele que ela já nem precisava pensar para usar. Enquanto passava itens no caixa, ela olhava pela janela de vez em quando, observando o fluxo interminável de carros de luxo chegando e saindo do estacionamento subterrâneo da empresa. Era quase como assistir a um filme do qual nunca faria parte. Naquela noite, porém, algo diferente chamou sua atenção. Um carro preto, elegante, mas simples demais para parecer ostentação, parou na vaga preferencial próxima à entrada da loja. Ela viu apenas uma sombra pelo vidro fumê, mas o movimento preciso, quase imponente, chamou sua atenção. A porta abriu, e um homem alto saiu com postura perfeita, como se o frio do lado de fora não ousasse alcançá-lo. Yuna nem imaginou quem era, até ouvir o gerente da loja, que nunca falava com ela, sussurrar empolgado. É o CEO, ele nunca vem aqui pessoalmente. O coração dela deu um pequeno solavanco. Jisung. O homem do quinto e segundo andar. A divindade corporativa. O incomparável e totalmente fora do alcance. Ele entrou na loja com passos firmes, mãos nos bolsos do casaco cinza escuro, expressão séria o suficiente para congelar água. Os olhos dele eram intensos, determinados, e a forma como encarava as prateleiras fazia parecer que estava analisando um documento confidencial. Yuna sentiu o estômago dar um nó, não porque ele era intimidante. Embora fosse, mas porque de repente seu corpo inteiro lembrou de como estava fraco. A febre da manhã parecia ter voltado com força. Ela respirou fundo, tentando disfarçar. Enquanto isso, do outro lado da loja, Jisung claramente não sabia como funcionava uma loja de conveniência. Ele pegou um cup noodle como se fosse um objeto desconhecido. Depois pegou 2 energéticos, depois devolveu um. Depois pegou de novo, parecia um robô, tentando ser humano. Yuna baixou a cabeça para não encará-lo, mas por causa disso não percebeu que o chão estava molhado. A caixa que carregava escorregou de suas mãos, batendo no balcão com um estrondo. "Ai!" ela murmurou, e o barulho ecoou mais alto do que deveria. Jisung, acostumado a ambientes silenciosos, virou o rosto imediatamente. Eles se olharam por meio segundo. Yuna congelou. Jisung arqueou uma sobrancelha com leve curiosidade, mas sua expressão permaneceu a mesma, neutra, distante, impecável. Ela corou até a alma e juntou o que caiu, tentando parecer profissional. "Desculpe", disse apressada, embora ninguém tivesse reclamado. Os passos de Jisung ecoaram até o caixa. Ele colocou os itens na bancada com precisão militar. Yuna engoliu seco.
as mãos trêmulas ainda tentando se recuperar da vergonha. Ele não vai lembrar de mim depois disso. Ele nem me viu de verdade, ela pensou. Mas o destino gosta de surpresas discretas. Quando ela passou os itens, o scanner não funcionou na primeira tentativa. De tão nervosa, ela tentou de novo, e o código não lia. Tentou uma terceira vez, desta vez balançando o produto. Continua falhando. Jisung franziu a testa, claramente confuso sobre como um simples código de barras poderia desobedecer às leis da física. Para aliviar a tensão, Yuna soltou um mini sorriso tímido e disse: "É que ele também está cansado." Jisung piscou uma vez. Duas, ela esperou que ele achasse ridículo. Mas, surpreendentemente, a boca dele deu um micro-movimento para cima. Não era um sorriso. Era quase isso. "Aceita cartão?" Ele perguntou, voz profunda e polida. Yuna assentiu de imediato, mas a maquininha estava com bateria fraca. Ela deu um tapinha no aparelho, nada. Outro tapinha, nada. Ela o sacudiu de leve, e a máquina simplesmente apagou. Instantaneamente. Perfeito, ela pensou. Agora sim posso virar um fantasma de vergonha. Um momento, eu posso... Ela respirou fundo. Eu juro que isso funciona normalmente. Jisung observou tudo com calma inesperada. Talvez fosse apenas apatia. Talvez fosse apenas tédio, ou talvez fosse a primeira vez em muito tempo que algo genuinamente humano acontecia na frente dele. Antes que ela encontrasse outra solução, o gerente correu para ajudar, tropeçando nos próprios pés, derrubando uma pirâmide de latas que ele mesmo havia montado horas antes, um desastre completo. Yuna abafou uma risada, e Jisung, pela primeira vez naquela noite, soltou o ar pelo nariz, como se quase tivesse rido também. Quando a compra foi finalmente registrada, ele pegou o saco nas mãos, fez um leve gesto de cabeça em agradecimento, um gesto pequeno, mas surpreendente vindo de alguém como ele. E saiu. Só quando a porta fechou atrás dele é que Yuna permitiu-se soltar o fôlego que estava prendendo. Por que eu? Ela sussurrou para si mesma. Ela não fazia ideia. Jisung também não. Mas aquela seria apenas a primeira de muitas coincidências que fariam seus mundos colidirem. E, no fundo, algo no jeito que ele olhou para ela, mesmo que brevemente, não parecia ser o fim. Parecia o começo. A madrugada avançou devagar, como se estivesse testando a resistência de Yuna. A loja de conveniência estava quase vazia, exceto por um estudante dormindo com a cabeça sobre uma pilha de livros e uma senhora comprando remédios para pressão. As luzes brancas pareciam mais fortes do que o normal, machucando os olhos cansados de Yuna. Ela sentia o corpo esquentando por dentro, mesmo com o ar frio entrando cada vez que a porta automática se abria. Suas mãos tremiam levemente e a respiração parecia curta, como se carregar sacos de chips até a prateleira fosse subir uma montanha. "É só cansaço", repetiu para si mesma, mas a verdade é que ela estava piorando desde cedo. Quando o ponteiro do relógio chegou perto da meia-noite, a febre finalmente passou a dominar o corpo dela, de um jeito que não dava mais para disfarçar. Ela apoiou as duas mãos no balcão, tentando estabilizar a visão que insistia em tremular. "Yuna, você pode repor a geladeira de bebidas?" pediu o gerente sem olhar para ela. Ela respirou fundo e assentiu, porque o que mais faria? Dizer não nunca tinha sido uma opção real. Abaixou-se para pegar as caixas no estoque. Assim que levantou, uma onda de tontura a atingiu como um soco. O chão pareceu se mover. O ar ficou distante. O som ao redor virou um zumbido. Ela fechou os olhos, tentando recuperar o foco. "Só mais alguns minutos", sussurrou. Mal sabia que minutos era exatamente o que ela não tinha. Do outro lado da rua, Jisung encerrava uma videoconferência dentro do carro.
Ele raramente trabalhava até tão tarde fora do escritório, mas a noite estava longa e cheia de decisões que só ele podia tomar. Suspirou, tirou o casaco e massageou as têmporas. Quando ergueu o olhar pela janela, um detalhe simples chamou sua atenção. A luz intensa da loja de conveniência ainda acesa. Estranho, eles sempre parecem vivos a qualquer hora, pensou. Mas o que realmente chamou sua atenção foi a garota do turno, a mesma que havia atendido ele mais cedo. Andando devagar, muito devagar, como se cada passo fosse pesado demais, Ji-sung observou sem intenção de se envolver. Era só um olhar ocasional, nada mais, mas de repente viu a garota parar no meio do corredor das bebidas, levar a mão à cabeça e cambalear. Um passo para trás, outro. Então, o corpo dela simplesmente cedeu. Ji-sung viu a cena como se fosse em câmera lenta, Yuna caindo para o lado, as garrafas tremendo, o barulho seco quando ela bateu no chão. O gerente não percebeu. O estudante continuava dormindo. A senhora havia acabado de sair. Ninguém viu, exceto ele. Sem pensar duas vezes, Ji-sung abriu a porta do carro tão rápido que o motorista até se assustou. "Senhor?" chamou o motorista confuso. "Chame uma ambulância", Ji-sung ordenou, já correndo para dentro da loja. A porta automática abriu com um bip insistente e Ji-sung atravessou o corredor, ignorando olhares. Ele se ajoelhou ao lado de Yuna, que estava pálida, suando frio, respirando com dificuldade. A camiseta do uniforme colava no corpo dela, e seus olhos estavam semiabertos, perdidos entre consciência e apagão. "Ei", disse ele, tocando cuidadosamente seu ombro. "Você consegue me ouvir?" Ela tentou responder, mas a voz saiu apenas como um sopro. Com licença. Está tudo bem?" Tudo bem. Não era nem perto da verdade. O gerente finalmente percebeu o que acontecia e correu desesperado. "O que houve?" Ela estava normal até agora. Ji-sung virou o rosto com olhar frio e afiado. "Ela não estava bem." "Vocês não perceberam?" O homem travou. Não soube o que responder. Yuna tentou levantar, mas o corpo não reagiu. As mãos dela tremeram mais forte e a respiração ficou ainda mais curta. "Não, precisa", murmurou quase inaudível. "Eu só preciso descansar." Foi a última frase antes de seus olhos se fecharem de vez. Ji-sung sentiu um aperto inesperado no peito ao vê-la desfalecer por completo. Não era apenas preocupação, era uma mistura estranha de urgência e indignação. Como alguém podia estar tão acostumada a desmaiar no meio do trabalho e achar que descansar um pouco resolveria? Sem esperar a ambulância, ele a puxou delicadamente para si, segurando-a como se fosse feita de vidro. O motorista correu para ajudar, abriu a porta traseira do carro e organizou o espaço. Ji-sung não hesitou. "Vamos levá-la imediatamente. Hospitais aqui por perto são rápidos." Quando colocou Yuna no banco, ela estava inconsciente, com a cabeça apoiada no peito dele. As mãos pequenas e geladas caíram sobre o casaco caro do CEO, contrastando perfeitamente com aquela cena improvável. Antes de entrar no carro, Ji-sung olhou para a loja novamente. Pela primeira vez na vida, sentiu raiva por alguém que não conhecia. "Como deixaram ela chegar nesse ponto?" murmurou. Mas a verdade era simples. Ninguém cuidava de Yuna, ninguém notava Yuna. Ninguém, exceto ele. Enquanto o carro arrancava pela neve fraca da véspera de Natal, Ji-sung olhou para a jovem desacordada em seu colo e, sem perceber, algo dentro dele, algo que sempre esteve trancado, isolado e intocado, começou a rachar. Porque no instante em que ele a viu cair, o CEO frio e distante teve certeza absoluta de uma coisa. Aquilo não tinha sido um acaso. Era o começo de algo que ele não estava preparado para sentir.
A neve seguia caindo, como se a cidade fizesse um esforço tímido para parecer acolhedora. O carro preto de Jisung estava aquecido e o ar quente subia em nuvens pequenas quando as portas fecharam. No banco do passageiro, Yuna permanecia desacordada, embrulhada no casaco dele. A visão mais improvável que aquele carro de luxo já tinha visto, ao lado do motorista Kim, o homem de meia-idade que dirigia para Jisung havia anos, mantinha o semblante calmo, porém alerta, como quem já viu de tudo no trânsito de Seul. "Senhor, para qual hospital vamos?" perguntou Kim sem desviar os olhos da estrada. Jisung respondeu antes de pensar. "O mais próximo e particular." "Rápido!" Kim já conhecia a voz firme do patrão, mas percebeu a tensão diferente. Havia urgência misturada a algo mais pessoal. Sem perguntas, acelerou. Enquanto isso, no banco de trás, o casaco volumoso criava um contraste quase cômico com a elegância mínima do carro. Yuna murmurou algo inaudível. Abriu os olhos e viu primeiro o teto acolchoado, depois o casaco e, por fim, o rosto quase sério de Jisung. "O que?" Ela tentou sentar, mas a tontura a puxou de volta. "Onde estou?" "No carro", respondeu Kim do banco da frente com praticidade. "Senhora", pegou desacordada. "Não se preocupe, estamos indo à emergência." "É só relaxar." Yuna olhou para o rosto de Jisung. A situação era tão absurda que por um segundo a vergonha e a gratidão disputaram espaço em seu peito. "Eu posso ir a pé, não precisa, é só..." Ela tentou. "Não", Jisung interrompeu seco. "Você quase desmaiou na calçada. Você fica no hospital até que um médico diga o contrário." "Você é..." Ela olhou para ele confusa, sondando a memória do dia. "Você é o homem do carro, né? O homem da empresa na avenida." A menção fez Jisung erguer uma sobrancelha. Ele fez um esforço para manter a voz neutra, mas havia um frio que vinha de outra direção. "Ah, sim." Ele suspirou. Sim, você trabalha na Jotex Group." O silêncio que se seguiu teve algo de elétrico. A descoberta de que ela era, de fato, alguém do círculo que ele comandava. E o desconforto de perceber que nunca soube nada sobre as pessoas que faziam aquela engrenagem funcionar. Kim, atento, percebeu o desconforto e mudou de assunto com diplomacia. "Senhor, eu já avisei a recepção que estamos a caminho." Ao chegar ao hospital, Kim desceu rápido, abriu a porta lateral e ajudou Yuna a sair com cuidado, mantendo o profissionalismo de quem sempre carregou sacos e pastas, mas também a leve delicadeza de quem já carregara pessoas frágeis antes. Funcionários do hospital os aguardavam no saguão. A equipe foi direta e eficiente, exatamente o tipo de lugar onde o protocolo falava mais alto que a curiosidade. A ficha caiu para Yuna quando a médica começou a examiná-la e pronunciou termos que pesavam como balas. Fadiga extrema, desidratação, queda de pressão. Ela olhou para Jisung, pronta para a inevitável pergunta sobre pagamento, e já imaginou a vergonha de receber um atendimento que não poderia arcar. "Eu não tenho como pagar esse tipo de coisa", murmurou a voz pequena. Jisung observou, impassível por fora, mas o movimento de suas mãos denunciava inquietação. Kim, que raramente se metia, fez algo que parecia natural. Olhou para o patrão e voltou ao tom prático. "Senhor, devo resolver com a administração do hospital?" Jisung assentiu. "Faça o que for preciso." Kim saiu em passos rápidos e Yuna teve que encarar a estranheza de ser ajudada por quem minutos antes era apenas um rosto distante. Alguém trouxe uma manta extra. Outra pessoa ofereceu água. Enquanto a médica preenchia formulários, Kim voltou com a recepção já informada e um sorriso tímido. "Está tudo organizado, senhor." "Eles vão acomodá-la em observação." Yuna pestanejou.
O senhor pagou? Perguntou, incapaz de conter a pergunta direta. Jisung virou o rosto, sem querer transformar o gesto em espetáculo. Eu paguei. Simples, prático e indefensável. Mas nós mal nos conhecemos, ela exclamou indignada, culpando a surpresa pela sensação de invasão. Você desmaiou na rua. Ele respondeu com firmeza contida. Não me importo se conhecemos, ninguém merece isso. Ela tentou protestar mais, o orgulho ferido, fazendo-a cuspir palavras irônicas sobre superproteção e moral corporativa, mas a médica interrompeu com instruções. Repouso, soro, exames. Parecia que o corpo dela não cederia à argumentação. Então, Yuna se rendeu por fracasso. O corpo dizia não. Enquanto Yuna era encaminhada para a sala de observação, houve um momento de tensão íntima entre ela e Jisung. Um espaço curto em que ambos mediram o quanto sabiam sobre o outro. Ela. Aquela que acalentava vergonha por precisar ser salva. E ele. Um homem acostumado a decisões que afetavam milhares, agora frente à responsabilidade de uma vida pequena, porém real e concreta. Antes de a porta se fechar, Jisung falou baixo, quase sem teatro. Vou me certificar que você descanse. Você vai ficar em observação e não volta ao trabalho até ter alta médica. Não quero causar problemas, murmurou Yuna, as palavras carregando a rotina de quem precisa ser forte sempre. Você não está causando problemas, respondeu ele. Está sendo humana. Kim, ao lado do corredor, viu a cena com a calma de quem sabe que algumas ordens do patrão têm mais a ver com algo além de trabalho. Ele deu um aceno discreto à médica e saiu. No carro, ele pegou o celular, olhou para o rosto sereno de Jisung e pensou no quanto o mundo às vezes vira de cabeça para baixo por uma fração de segundo. Enquanto Kim acelerava de volta à sede para avisar a equipe e resolver burocracias, dentro do hospital algo começava a mudar. Um fio invisível que conectava uma jovem exausta ao executivo que a havia salvado começava a se tensionar. Não era só culpa ou curiosidade, era atenção. E naquela véspera de Natal, a tensão podia ser o primeiro calor contra um inverno de invisibilidade. A sala de observação tinha cortinas claras, iluminação suave e um silêncio que Yuna não estava acostumada a ter. Seu mundo era normalmente barulhento. Empilhadeiras, prazos apertados, chamadas de última hora e caminhões chegando antes do amanhecer. Ali, pela primeira vez em muito tempo, ela estava deitada, sem precisar correr. Era estranho, quase desconfortável. Do lado de fora, Jisung aguardava com as mãos nos bolsos. Ele caminhava de um lado para o outro, inquieto. Não era comum vê-lo assim. Até Kim, sentado num banco próximo, observava o patrão com sobrancelhas erguidas. Senhor, ela está em boas mãos. A equipe é competente, disse Kim num tom paterno. Eu sei. Jisung respondeu, mas parecia que não sabia. Só não consigo entender por que uma funcionária minha está trabalhando a ponto de desmaiar na rua. Kim o olhou com calma. Talvez porque ninguém tenha percebido. A Joetis tem muita gente, senhor. Jisung apertou os lábios. Era verdade. Ele comandava tantas pessoas, mas conhecia tão poucas. Quando a médica finalmente liberou visitas rápidas, Jisung entrou. Yuna estava acordada, com soro no braço e cabelo um pouco bagunçado. Mas havia algo diferente nela. Cor nas bochechas, olhos mais focados. Você voltou, ela disse surpresa. Mas claro que voltei, ele respondeu, como se fosse óbvio. E como está se sentindo? Como se minha cabeça estivesse cheia de algodão. Ela riu fraco. E ao mesmo tempo leve. Jisung puxou uma cadeira e se sentou ao lado da cama.
Não era comum vê-lo tão próximo de alguém. A médica disse que você precisa de 2 coisas: água e descanso. Ele comentou. E férias, provavelmente. Yuna brincou, soltando um sorriso tímido. Ele a encarou por alguns segundos, como se apenas naquele momento percebesse como ela sorria bonito, quente, iluminado. Talvez você devesse pedir, ele respondeu, tentando soar neutro. E ouvir não? Arqueou a sobrancelha. A JX não é conhecida por folgas de Natal, sabe? Jisung desviou o olhar num misto de culpa e irritação com a própria empresa. Vou verificar isso. Ela riu, achando que ele estava brincando. Mas ele não estava. Depois de alguns minutos de conversa, a médica entrou com um aviso. Yuna precisava descansar, mas pode ter alta no fim da tarde se estivesse estável. Só não pode ficar sozinha, disse a médica. Pelo menos nas próximas 12 horas. Yuna arregalou os olhos. Sozinha? Mas eu moro sozinha. E não tem ninguém para ficar com você hoje? Jisung perguntou. Ela pensou por alguns segundos e então abaixou os olhos. Não, o silêncio que se seguiu foi pesado. O tipo de silêncio que fala sobre anos sendo invisível. Jisung respirou fundo. Kim. Sim, senhor. Respondeu o motorista, aparecendo prontamente. Prepare o carro. Eu vou levar Yuna comigo. Yuna quase arrancou o soro do braço. O quê? Kim manteve a neutralidade profissional, mas seus olhos riam. Posso passar na sua casa para pegar algumas roupas, senhorita, se quiser. Disse educadamente. Não, eu não posso ir para a sua casa. Yuna exclamou, vermelha como pimenta. Isso é estranho e impróprio, e parece cena de dorama barato. Jisung ergueu uma sobrancelha. Yuna, você quase caiu dura no chão. A médica disse que você precisa de supervisão. Eu não vou te deixar desmaiar de novo sozinha na sua casa gelada. Não é tão gelada assim, ela rebateu ofendida. Só não tem aquecimento central porque eu não posso pagar o conserto, mas eu durmo com 4 cobertores, então é tipo um casulo térmico. Kim tossiu discretamente para esconder a risada. Jisung só passou a mão pelo rosto, derrotado por aquele argumento absurdo. Você vai para minha casa porque é o mais seguro. Ele insistiu. E porque eu posso pedir para a equipe preparar o quarto de hóspedes e manter o aquecimento alto. Mas, sem discussão. Ele cortou, firme, mas a voz soou mais cuidadosa do que autoritária. É temporário. Até amanhã de manhã. Yuna respirou fundo. Olhou para o chão e entendeu que desta vez lutar contra aquilo não era coragem, era teimosia. Tudo bem, ela murmurou. Mas eu pago depois. Paga o quê? Ele perguntou. A hospedagem, Kim engasgou com o ar. Jisung piscou devagar. Yuna, não é um hotel. Ela corou até as orelhas. Eu sei, é por isso que é pior. Jisung soltou um suspiro profundo. Só, aceite a ajuda, por favor. Ela finalmente cedeu, derrotada pela lógica e pela exaustão. Tá bom, mas só por hoje. No caminho para a cobertura de Jisung, Kim dirigia com a calma habitual, enquanto Yuna olhava pela janela, sentindo que estava entrando em um mundo que não era o dela. Um mundo caro, silencioso, organizado demais para alguém que vivia correndo entre caixas e entregas. Você está nervosa, Jisung comentou. Não! Ela respondeu rápido demais. Talvez um pouco. Ela corrigiu. Não precisa estar. É fácil você dizer... ela retrucou. Você... E eu sou só eu. Ele a observou com curiosidade verdadeira. O que isso significa? Que você é o tipo de pessoa que brilha. Yuna murmurou. E eu sou invisível. Jisung sentiu algo apertar no peito,
Algo novo. Algo que não sabia nomear. Ele não discutiu. Não naquele momento, mas pensou com uma certeza que quase o assustou. Invisível, não para mim. E enquanto o carro avançava pelas ruas cobertas de neve, os dois não sabiam, mas aquele era o início de uma transformação profunda. De ambos, porque às vezes o destino faz duas pessoas colidirem para que uma aprenda a enxergar e a outra aprenda a ser vista. A manhã seguinte nasceu com cheiro de chá quente e o silêncio elegante da casa de Ji-sung. Yuna acordou devagar, ainda sem acreditar que estava em um quarto tão bonito. Lembrou-se das últimas palavras dele antes de deixá-la descansar. Você fica aqui até amanhã de manhã sem discussão. Então ela ficou, mas isso não significava que estava confortável com a situação. Quando desceu para a sala, Ji-sung estava conversando com o motorista perto da entrada. O motorista, sempre calmo e paternal, entregava relatórios impressos enquanto o CEO lia de testa franzida. Assim que Ji-sung viu Yuna, endireitou a postura, mas havia algo diferente em seu olhar. Um misto de preocupação e culpa. Bom dia, ele disse tentando parecer neutro. Bom dia. Ela respondeu, inclinando-se levemente. O motorista abriu caminho para ela como se fosse uma princesa perdida. Preparei chá de gengibre para fortalecer, senhorita. Disse ele com um sorriso tão simpático que fez Yuna enrubescer. Ji-sung pigarreou, meio incomodado com a proximidade dos dois. Deixe que eu levo para ela. Disse rápido demais. O motorista ergueu a sobrancelha, segurando o riso, mas entregou a bandeja. Sentados à mesa, Yuna percebeu que Ji-sung estava inquieto. Ele tamborilava os dedos, respirava fundo toda hora. E olhava para ela como se estivesse prestes a dar uma notícia ruim. Até que deu. Yuna, eu preciso te contar uma coisa. Ele começou devagar. O motorista verificou seu contrato na loja ontem à noite. Ela engasgou com o chá. O quê? Eles fizeram você assinar cláusulas ilegais, turnos acima do permitido, carga horária abusiva e estão tentando responsabilizar você pelo incidente. Os olhos dela tremeram. Eles querem me culpar? Sim. E vão tentar cobrar multa. Yuna apertou a xícara com força. Esse era o tipo de problema que derruba alguém que já vive no limite. E Ji-sung percebeu. Seu olhar se suavizou. Escuta, eu já ativei minha equipe jurídica para resolver. Ela arregalou os olhos chocada. O quê? Não, não pode. Posso sim e vou. Ji-sung. Yuna levantou-se desesperada. Eu sou só uma funcionária que você nem conhece. E você vai envolver advogados. A empresa vai pensar que... Ela travou. O que exatamente eles pensariam? Que ela estava usando o CEO. Que havia algum tipo de relação ali. Que ela era mais uma garota tentando se aproveitar. Eu não quero virar um problema para você. Ela sussurrou. Ji-sung se levantou também, firme e calmo. Você não é problema nenhum. Mas antes que ele pudesse continuar, o motorista reapareceu correndo, segurando o celular. Jovem mestre, as notícias começaram a circular. Ji-sung franziu a testa. Notícias. O motorista aproximou o celular. Na tela, Yuna reconheceu imediatamente. Era a foto dela, desacordada nos braços de Ji-sung, sendo colocada no carro. O título do portal: CEO carrega jovem misteriosa, romance secreto ou escândalo de fim de ano. O mundo dela desabou. Não. Yuna recuou a mão na boca. Isso não pode estar acontecendo. Ji-sung ficou imóvel por alguns segundos, absorvendo o impacto, mas Yuna não conseguiu ficar parada. Ela estava tremendo. Mesmo ele tendo dito que ela ficaria ali até a manhã seguinte, agora tudo parecia errado e perigoso. Ji-sung, sua imagem, sua empresa, tudo isso por minha causa.
ela disse, a voz falhando. Eu não deveria estar aqui. Ele deu um passo para frente, sério, firme. Você está aqui porque eu disse que estaria, lembra? Ela hesitou. Mas... E amanhã, ele continuou, nós decidimos juntos o que fazer, não sozinha. Nunca mais sozinha, Yuna. Ela o encarou surpresa. Seu peito subia e descia rápido, tentando processar a ideia de que alguém ficaria ao lado dela, mas o medo ainda era maior. Eu não quero arruinar sua vida. Ela repetiu quase chorando. Jisung respirou fundo. Yuna... Sua voz saiu baixa, quase um pedido. Para de pensar que você destrói tudo o que toca. Você não é um fardo. Você não é problema. Você não é invisível. O silêncio que seguiu foi pesado e emocional. O motorista, percebendo a intensidade do momento, deu 2 passos discretos para trás e fingiu procurar algo na cozinha. Yuna, tentando se recompor, desviou o olhar. Mas... como vamos enfrentar a imprensa? Jisung deu um sorriso torto, típico de CEO confiante que já lidou com coisas piores. Primeiro você come, depois eu ligo para o meu assessor de crise. E por último, aproximou-se, baixando o tom. Eu deixo claro para a imprensa que você não é ninguém. Ela engoliu seco. Ele estava cada vez mais perigoso para o coração dela. E o conflito central finalmente estava armado. O mundo inteiro tinha visto Yuna. Mas ela mesma ainda não sabia se podia se permitir ser vista. O relógio marcava pouco depois das 9 da manhã, quando Jisung fechou a porta da sala de reuniões de vidro da própria casa. Mesmo ali, no ambiente mais sofisticado e calculado, ele parecia diferente, determinando. Não era o CEO frio e metódico que o país conhecia. Era um homem inquieto, andando de um lado para o outro com o celular na mão, enquanto Yuna, do lado de fora, tentava não ouvir nada. Mas ela ouvia, pelo menos algumas frases. Não vou expor o nome dela. Sim, façam uma nota oficial. E não chamem isso de caso. Ela estava passando mal. Cada vez que Jisung falava o nome dela para proteger, Yuna sentia uma mistura 10 estruturante de vergonha e calor no peito. Quando ele saiu da sala, respirando fundo, finalmente a viu sentada no sofá, apertando a xícara com as 2 mãos, como se tivesse medo até de existir. Ele caminhou até ela devagar. Yuna, ele começou, mas ela não esperou. Eu ouvi um pouco... Desculpa, eu não queria, mas... Está tudo bem. Jisung a interrompeu, sentando-se ao lado, mas deixando uma distância respeitosa. Na verdade, eu queria que você ouvisse. Ele apoiou os cotovelos nos joelhos, inclinando-se para frente como alguém que finalmente decidiu falar a verdade. Yuna, ontem, quando você desmaiou na rua... Ele respirou fundo. Eu percebi que você estava sozinha. Invisível para o mundo, ninguém te ajudou. Ninguém nem parou. Ela piscou, surpresa pela sensibilidade dele. Eu não sou tão importante assim. É aí que você se engana. Ele respondeu, olhando direto nos olhos dela. Yuna desviou o olhar imediatamente, o rosto corado. Você é importante. E eu não vou permitir que a imprensa ou aquela loja te façam acreditar no contrário. Ela hesitou. Mas eu não quero atrapalhar sua vida. Eu só... Yuna? Ele a interrompeu firme. Você não atrapalha. Silêncio. Da cozinha, o motorista observava discretamente enquanto mexia um pote de kimchi, que claramente não precisava ser mexido há tanto tempo. Jisung. Yuna tentou mudar de assunto, nervosa. Você não tinha trabalho hoje? É véspera de Natal, não é um dia cheio para CEOs. Ele soltou uma risada curta, quase debochada. Para CEOs normais, talvez. Para mim... Ele deu de ombros. Eu posso cancelar tudo. Yuna quase engasgou. Cancelar tudo? Por quê? Jisung virou-se totalmente para ela. Porque você precisa de mim agora. As palavras ficaram pairando no ar.
E o coração de Yuna bateu tão forte que parecia ecoar na sala toda. O que... Na tentativa desesperada de recuperar o fôlego emocional, ela se levantou. Eu vou lavar a xícara, mas antes que desse 3 passos, quase tropeçou no próprio pé. O motorista deu um pulo assustado. Ji-sung também. Ele alcançou o braço dela no reflexo. Devagar, você ainda está fraca. Ela olhou para a própria mão, segurada pela dele, e sentiu algo que nunca tinha sentido. Segurança. Atenção. Calor. Assim que percebeu isso, ficou ainda mais nervosa e arrancou a mão rapidamente. Me desculpe. Ji-sung a observou como se estivesse vendo um filhote tentando fugir de um cobertor quente. Yuna... Ele se aproximou de novo. Eu decidi uma coisa. Ela engoliu seco. O quê? Eu vou te ajudar a reconstruir sua vida. Com calma, no seu ritmo. Sem que você se sinta inferior. Sem te expor. E sem deixar que ninguém te machuque. Ela arregalou os olhos. Por quê? Perguntou baixinho. Apesar de todo o cuidado que tentava ter com ele, a pergunta saiu do coração dela, carregada de medo e esperança. Ji-sung sorriu. Um sorriso suave, sincero, que ela não esperava daquele homem tão poderoso. Porque ele aproximou-se apenas um pouco mais. Você me fez sentir algo que eu não sentia há muito tempo. Ele não completou a frase. Mas ela entendeu pelo olhar, não era pena. Não era obrigação moral, não era curiosidade. Era algo crescendo entre eles. Yuna. Ele se levantou. Eu sei que pedi para você ficar até amanhã. E eu vou cumprir isso. Mas, se você quiser, depois disso, eu posso te ajudar com um novo emprego. Com um novo começo. Ela pareceu afundar no sofá. Eu vou pensar. Ele sorriu, satisfeito com a pequena vitória. Para uma pessoa que passou a vida sendo apagada, vou pensar, era quase um sim. A virada estava feita. Ji-sung não era mais o CEO distante, era um homem decidido a protegê-la. E sem perceber já estava se apaixonando. E Yuna, por mais que tentasse resistir, estava começando a sentir o mesmo. A neve caía fina do lado de fora, silenciosa, delicada, quase mágica. Era a véspera de Natal, e embora o mundo lá fora estivesse correndo atrás de festas, compras e compromissos, dentro da casa de Ji-sung havia paz. Uma paz diferente. Estranha, quase romântica. Yuna saiu do quarto lentamente, com o pijama que a governanta havia deixado para ela. Era simples, mas quente, e pela primeira vez em muito tempo, ela não sentia frio. Quando virou o corredor, encontrou o motorista pendurando enfeites de Natal improvisados, claramente sem aprovação do patrão, enquanto cantarolava músicas antigas. Ah, bom dia, senhorita Yuna. Ele disse animado, quase derrubando um enfeite. Dormiu bem? Sim, obrigada. Mas o que está fazendo? Tornando esta casa menos gelada e mais humana, respondeu baixinho, olhando para a porta onde Ji-sung estava. Yuna riu tímida, sem perceber que Ji-sung estava vindo atrás dela. Essa casa é gelada? Ele perguntou cruzando os braços. O motorista quase engoliu o enfeite. Eu quis dizer, elegante, muito elegante. E o nariz Ji-sung suspirou, derrotado. E o café da manhã que mudou tudo. Ji-sung insistiu para que Yuna se sentasse à mesa enquanto o motorista servia o café mais completo que ela já tinha visto na vida. E ela, acostumada a pular refeições por falta de tempo ou dinheiro, mal sabia onde pôr as mãos. Pode comer, sabia? Não precisa pedir permissão, Ji-sung brincou, puxando a cadeira ao lado dela. É que parece comida de hotel 5 estrelas. Não parece. Ele corrigiu. Ela arregalou os olhos. Ele riu, e pela primeira vez os dois comeram juntos em silêncio confortável.
Mas o silêncio acabou quando o telefone de Ji-sung vibrou. Ele leu a mensagem e respirou fundo. É o assessor. A imprensa quer fazer mais perguntas, mas eu já pedi para ele encerrar o assunto por hoje. Yuna abaixou a cabeça. Sinto muito. Ele tocou de leve a mão dela. Para de pedir desculpas por existir. Por favor. Yuna congelou. O toque foi pequeno, mas a intensidade foi enorme. Depois do café, Ji-sung chamou o motorista para uma conversa séria, mas Yuna ouviu sem querer parte do que ele disse. Prepare o carro para amanhã de manhã. Eu vou levá-la pessoalmente ao trabalho, ou ao que ela decidir. O motorista sorriu. O senhor está diferente, jovem mestre. Diferente como? Menos CEO, mais humano. Ji-sung desviou o olhar constrangido. Cuidado para não perder o emprego. Perder o emprego por amor é um sacrifício bonito. O motorista respondeu dramático. Ji-sung ficou vermelho. Yuna, do outro lado do corredor, quase derreteu. A tarde que criou memórias. Como Yuna ainda não podia sair e Ji-sung não queria deixá-la sozinha, ele sugeriu. Quer ver um filme de Natal? Ela nunca tinha sido convidada para algo tão simples e tão íntimo. Os dois se sentaram no sofá, com um cobertor dividindo o espaço entre eles. O motorista trouxe chocolate quente e depois saiu discretamente, embora tenha deixado a porta aberta só o suficiente para vigiar os dois como um tio fofoqueiro. Durante o filme, Yuna riu alto de uma cena boba e Ji-sung a observou como quem observa algo raro. Eu gosto quando você ri, ele disse sem pensar. Ela ficou vermelha na hora. Ji-sung, você fala coisas que te deixam sem ar. Ele completou, provocando. Não é isso. Então é o quê? Ela escondeu o rosto no cobertor. Ele sorriu como um adolescente. Ao anoitecer, o motorista acendeu as luzes da árvore improvisada, aquela que ele tinha colocado antes, mesmo sem permissão. A casa inteira ficou com uma luz quente e suave. Yuna ficou parada diante da árvore, admirando cada luzinha. Ji-sung aproximou-se devagar. Você nunca teve uma árvore? Não, nunca tive tempo, nem dinheiro, nem alguém para dividir esse momento. Ele respirou fundo, olhando para ela como se o peito doesse. Então esse... Ele ajeitou uma luz que estava torta. É oficialmente seu primeiro Natal de verdade. Ela sorriu, pequena, mas tão sincera que fez o coração dele acelerar. Obrigada por tudo, Ji-sung, de verdade. Ele hesitou, mas finalmente tomou coragem. Tocou a mão dela. Desta vez sem fingir que era por acidente. Yuna, eu quero que saiba que hoje mudou muita coisa para mim. Ela levantou o olhar confusa. O que? Mudou? Ji-sung respirou fundo, como quem estava prestes a cruzar uma linha que não poderia ser desfeita. Eu não sei o que você sente e não vou te pressionar, mas eu sei o que eu estou sentindo. O coração dela disparou. O que você está sentindo? Ele deu um passo mais perto. Bem mais perto. Que, por sua causa, o meu Natal finalmente tem sentido. Yuna engoliu seco. Os dois ficaram tão perto que a respiração se misturou. Mas antes do momento se transformar em algo maior, o motorista entrou na sala dramaticamente. Eu trouxe tangerinas, porque ninguém beija na véspera de Natal com bafo de chocolate quente. Os dois pularam para longe um do outro. Ji-sung encarou o motorista como se planejasse demiti-lo pela 10ª vez no dia. Por que você entrou sem bater? Eu ouvi o silêncio. Silêncio é perigoso, o motorista respondeu sério. Yuna riu tanto que precisou segurar o estômago, e naquele instante algo mudou entre eles. Algo simples, quente, inesperado. A partir daquele Natal, eles não seriam mais estranhos, nem invisíveis, e muito menos indiferentes um ao outro. O destino deles tinha começado ali, naquele sofá,
naquela árvore torta, naquele quase beijo interrompido. E o mundo inteiro ainda iria ouvir essa história. A neve caía devagar, quase silenciosa, como se o mundo estivesse segurando a respiração. Yuna ainda estava com as bochechas coradas do que havia acabado de ouvir Ji-sung dizer, que queria tentar, que queria cuidar dela, que queria que aquela noite de Natal fosse apenas o começo. Ela nunca tinha se sentido tão vista, tão real, tão importante. Ji-sung deu um passo à frente, devagar, como quem não quer assustar um pássaro frágil. Yuna... Sua voz saiu baixa, rouca. Ela respondeu, sem conseguir elevar muito o olhar. Ele sorriu. Não o sorriso do CEO temido, e sim o sorriso do homem que estava verdadeiramente apaixonado. Eu posso? Yuna não confiava na própria voz. Então apenas assentiu. Ji-sung tocou de leve o rosto dela, o polegar roçando sua pele quente pelo frio. Ela fechou os olhos por um segundo, e quando abriu, ele já estava mais perto. O beijo aconteceu como tudo entre os dois, sem exageros, sem pressa, mas cheio de sentimento. Um beijo lento, doce, quase tímido no começo. Até que Yuna correspondeu, levantando as mãos para segurar o casaco dele. E ali, no meio da rua iluminada por enfeites natalinos, Ji-sung sorriu entre o beijo, porque pela primeira vez ele estava exatamente onde queria estar. Quando se afastaram, Yuna estava sem ar. Ji-sung também. Acho que... Ele riu. Esse foi o melhor presente de Natal que eu já ganhei. Yuna riu, tímida, desviando o olhar. Engraçado. Para mim também. E enquanto a neve continuava caindo, os dois ficaram ali, mãos entrelaçadas, como se o resto do mundo tivesse finalmente entendido que aquela menina invisível, aquela menina brilhante, merecia ser amada. Se essa história tocou você de alguma forma, não saia sem deixar seu comentário aqui embaixo. Conta pra gente, já presenciou ou viveu algo parecido? Sua experiência pode ser o ponto de partida para alguém encontrar coragem. Não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação, porque aqui trazemos histórias que inspiram transformação, coragem e consciência. Até o próximo vídeo.